Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e hoje eu quero conversar com vocês sobre planos de carreira. Principalmente quando você entra em uma organização, ou seja, naquele mercado corporativo, o que as pessoas mais esperam são as oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Entre os principais motivos levantados pela Gallup, por exemplo, para um funcionário deixar uma empresa, o primeiro continua sendo salários e benefícios, mas o segundo são exatamente as oportunidades de desenvolvimento e progresso na carreira. Pela minha experiência executiva e acompanhando os meus clientes de coaching e mentoria, eu acho que tem muito trabalho ainda a se fazer nessa área de carreira, principalmente para atender às novas expectativas do mercado e das novas gerações. Nesse vídeo, a ideia é passar pelos conceitos, tanto de carreira, como quais são esses tipos, que a gente está considerando e os impactos que eles geram. Botando só uma casinha para trás, vamos começar então o que é carreira, E essa palavra, ela vem de origem de via carraria, ou uma estrada para carros, que significa um caminho a ser percorrido pelo indivíduo durante toda a sua vida profissional. E quando a gente fica com essa imagem de estrada, a gente sempre imagina um caminho como se ele já tivesse traçado e bem definido, mas só que não é assim. E hoje, quando a gente pensa em carreira, o conceito foi evoluindo tanto que a carreira ela pode tanto sair da organização, você pode planejar carreira para fora de onde você trabalha hoje, fora da sua área de formação, você não precisa trabalhar naquela área pela qual você fez a faculdade, e inclusive trazendo carreiras empreendedoras, como são carreiras em mercados não comumente chamados de trilhas de carreira. Os planos de carreira também evoluíram, Antes eles eram super de responsabilidade da organização, que dizia para você quais eram os caminhos que você ia traçar ao longo de muitos anos. Nos anos 1970, por exemplo, era super comum a gente falar da pessoa passar carreira, a vida toda profissional dentro de uma única empresa. Então é comum a carreira ser gerenciada pela empresa. Hoje, a gente trabalha mais com uma ideia de trilha, onde as políticas de movimentação, pré-requisitos, salários, tudo isso é definido. O modelo mais tradicional, que vem sempre à nossa cabeça quando a gente fala de progresso na carreira, é a carreira em linha. E a carreira em linha é como a gente imagina qualquer modelo hierárquico. É um crescimento vertical. E ele é a expectativa que quando você chega numa empresa, você já tem, que vai definir o sucesso para muitas pessoas. Então você passa de colaborador a líder e dependendo do tamanho da estrutura, você continua como líder de líderes até chegar ao nível de diretoria ou algo similar. Mas aí começa a surgir alguns desafios, Quando um colaborador tem ótimo desempenho e se destaca perante os demais, é comum se pensar em promoção, em movimentação. Antes, o caminho natural é de se oferecer um cargo de liderança. Mas nem todo mundo tem esse perfil, ou deseja esse caminho. E aí o resultado é que você perdeu um colaborador que era muito bom tecnicamente, e aí ele passa a ser um líder com desempenho mediano, e com todo o impacto que isso significa em uma equipe e na organização. Para resolver essa questão, se pensou na carreira em Y. A carreira em Y tem exatamente esse formato do Y, onde você tem duas opções de progresso de carreira. Então ele tem uma possibilidade de crescimento profissional seguindo uma trilha de liderança, por exemplo, então é o lado da trilha do Y para gestão, ou ele vai para o outro lado e segue uma trilha de especialista. E aí o plano de carreira relativo a essa escolha tem que ser coerente. Se ele vai ser gestor, ele vai receber investimento para se desenvolver dessa forma, como líder de equipe, ferramentas de gestão. Se ele for para especialista, ele vai ter outro tipo de treinamento, mais profundo na área de conhecimento. Aumentos de salário são possíveis nos dois casos. Mas tem um porém. Mesmo com salários e benefícios, a perna do Y para o lado técnico termina na função de especialista em um nível similar. Afinal, as funções de diretoria, por exemplo, são funções executivas e dependem de gestão. A carreira em Y, então, teria esse desenho de progresso. Do lado da gestão, assistente, quando houver um assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente, diretor ou algo parecido, dependendo da organização. E na outra perninha do Y, a carreira técnica. Técnico, supervisor técnico, que foca mais no operacional do que na gestão, e especialista. Apesar de fazer muito sentido, muita gente se incomodava com isso e acabava optando pela trilha de liderança porque ela tinha mais pista, maior possibilidade de progresso. Mas a escolha também não é só da pessoa. Algumas empresas fazem assessments ou avaliações para se verificar o potencial daquele funcionário para a gestão. E isso pode levar para um lado ou outra da perninha do Y.
Mas você deve estar pensando, mas um técnico nunca pode chegar à diretoria? Pode. E aí entra o que a gente chama de carreira em W. A carreira em W é semelhante à carreira em Y, tem aquelas duas perninhas, e aqui a gente vê uma terceira perninha, que indica uma liderança técnica. As empresas cada vez mais precisam de profissionais que combinem o técnico com a gestão. Isso é verdade, por exemplo, em carreiras para a área de petróleo e gás, onde você tem os engenheiros, né, com aquele conhecimento de perfuração, conhecimento técnico de como fazer dutos, por exemplo. E a ideia é que o profissional tenha um conhecimento específico, mas também saiba gerenciar pessoas, tomar decisões, alinhar processos, tudo alinhado com a estratégia da organização. Então, nessa trilha, tem uma terceira possibilidade. E aí o progresso é assistente, analista, supervisor ou coordenador de projetos, até um diretor de projetos. Assim, se dá vazão a essas expectativas de crescimento, sem abandonar aquilo que o funcionário tem de melhor. Essas trilhas mantêm uma coerência com a antiga carreira vertical, já que as costuras acabam que meio beneficiando a progressão contínua pelos níveis hierárquicos, não é mesmo? A gente sabe que as organizações mais horizontais, ou para perfis profissionais mais específicos e mais generalistas, há possibilidade de migração entre áreas, onde é menos o nome do cargo e mais a construção da experiência que se leva em conta. É a chamada carreira em rede. Aqui a gente também guarda alguma semelhança com o Y, mas o colaborador deve escolher qual caminho seguir, mudando inclusive de áreas dentro da empresa, de forma a construir sua experiência a partir do seu autoconhecimento, suas habilidades e dos seus objetivos. A construção dessa carreira pode acontecer desde o início dela, quando ainda não se tem certeza como investir, como ela também pode ser incentivada em função da necessidade de perfis mais flexíveis para atender às demandas complexas ou não planejadas da organização. O resultado é um perfil mais generalista, com um alto capital de relacionamento, afinal ele passa por tanta área, né, que conhece tanta gente, como ele também pode, em algum momento, ingressar numa trilha vertical, se for do interesse dele ou da organização. E ainda pode pensar em novas possibilidades dentro da empresa, do grupo, né? Pode trabalhar em outro negócio ou na formação, né, de novos produtos e criar novas formas de atuação. O maior cuidado aqui é que, como o funcionário transita entre áreas, assim, ele é meio que não é de ninguém, né? Então a carreira dele deve ser monitorada por alguém responsável por isso. Pode ser alguém do RH, um mentor, algum diretor que tenha esse perfil mais abrangente, que conheça bem o negócio, para ajudar nessa transição, né, nessa movimentação desse funcionário. O mais importante em tudo isso é ressaltar que, apesar dos planos, é você o responsável por sua carreira. Com o enxugamento das áreas de RH, com o aumento da complexidade dos processos, a gente não tem mais o grau de atenção que a gente tinha para cada indivíduo. E se o funcionário não buscar se conhecer, entender seus talentos, se desenvolver e buscar oportunidades, provavelmente ele vai ficar mais tempo parado, assim, sem movimentação. Investir em você, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento é fundamental. Não espera que a empresa seja a única provedora de todos os recursos. Afinal, quem é melhor do que você mesmo para apostar suas fichas no potencial da pessoa que você conhece melhor? Você mesmo. Pensa nisso. E se você quiser conhecer mais sobre o tema carreira, mais sobre liderança e outros conteúdos, se inscreve aí no canal e fica com a gente. A gente está sempre trazendo novos conteúdos. Até lá!